Coxinha, croquete, fica Juliette. Olá, internet! É isso mesmo, Juliette é uma das finalistas desse BBB e quem concorda, respira. Quem tá acompanhando o BBB 21 sabe que apenas em um mês a gente já passou por várias emoções envolvendo a Juliette. Manuel Carlos chora com a volta que Juliette deu nessa novela. No momento, ela é uma das mais sensatas e melhores jogadoras da edição, mas a gente sabe que nem sempre foi assim e pra chegar nesse ótimo momento, a Juliette teve que passar por algumas coisas bem pesadas. Então, nesse momento do jogo, decidi fazer um vídeo pra falar sobre uma das protagonistas dessa edição, não é mesmo? Cata pipoca pra acompanhar a evolução de Juliette. Antes mesmo do confinamento começar, a galera já tava curiosa pra saber quem era a Juliette. Além do nome, né, que já tava rendendo vários memes por causa do óculos Juliette, no VT de apresentação ela foi super engraçada e logo disse: meu sonho era ser fina e educada, mas nasci tagarela. A gente viu, agora a gente entende o que ela queria dizer. O público se identificou tanto que votou para que Juliette fizesse parte do grupo dos 6 imunizados da primeira semana. E logo no primeiro dia, Juliette estava fazendo vários comentários engraçados pro Fiuk e a gente já tava shippando Fiuquete. Só que esse chip não durou muito, não durou nem 24 horas e Juliette acabou pesando e deixando o Fiuk meio desconfortável e a gente também. Menos de um dia depois de conhecer o Fiuk, ela já tava falando de casamento, de filho, dizia que tinha ciúmes dele e várias coisas bem exageradas mesmo. E como o brasileirinho não perde tempo, já começaram a surgir outros memes envolvendo o casal Fiuquete. Compararam o Fiuk com Marina Joyce, disseram que ele tava com medo da Juliette, e o MCWC até chegou a fazer um funk sobre ela. Calma, Juliette, o cara foi só educado. Calma, Juliette, o cara só foi educado, disse oi. Enfim, e algumas dessas atitudes dela também foram vistas aqui fora e lá dentro como forçadas. Bom, primeiro ela começou a tentar uma amizade ali com outros participantes, daquele jeitão Juliette, né? Falando muito, falando alto, às vezes não deixando os outros falar. E um momento que pegou mal foi durante uma conversa dela com o Arcrebiano naquela festa de tema Réveillon. Acabou rolando uma distorcida nas falas do Bill, né? Porque ela afirmou que ele tinha dito que ela era mal educada e gritava muito, o que ele não tinha falado. E aí nesse momento o público aqui fora já tava com um pouquinho de ranço da Juliette, mas aí o jogo foi virando. Foi no meio desse cenário todo que rolou a treta do confessionário. E aí o lance é que quem deixa de fazer o raio-x e o queridômetro perde estalecas, então é uma coisa bem importante. E aí, quando faltavam apenas 12 minutos e 4 pessoas ainda pra fazer o raio-x, a galera começou a bater na porta do confessionário, tentando descobrir o que tava rolando com a Juliette. Aí a Juliette saiu toda assustada, dizendo que perdeu a noção do tempo, pedindo desculpas, dizendo que a galera devia ter arrombado a porta. E quem lembra que depois de fazer o raio-x, a Lumena deu uma mega bronca na Juliette, dizendo que ela tinha feito algo muito sério, muito grave, e tirando a oportunidade dos outros de se expressarem, né? A Lumena também disse que ela tava tão preocupada em falar e fazer as pessoas ouvirem, que não tava se escutando e nem percebendo o que tava fazendo de errado. A bronca foi bem exagerada, mas naquele momento, boa parte do público tava comprando a narrativa do resto da casa sobre a Juliette ser inconveniente. E foi depois desse momento que veio o plot twist. Porque assim, ela teve essa urgência em falar, em sempre dar sua opinião, tentar uma intimidade, principalmente nos primeiros dias de programa, mas ao mesmo tempo a treta do confessionário foi a gota d'água para que quase todo mundo da casa virasse as costas para ela e começasse uma perseguição bizarra. E quem encabeçou essa perseguição nesse primeiro momento foi a Carol Conká. Na frente da Juliette, ela até interagia, brincava, mas por trás ela falava mal o tempo todo, dizendo que a Juliette era inconveniente, desagradável, insuportável, doida. Inclusive, 2 momentos envolvendo a Carol e a Juliette viralizaram muito nessa primeira semana. Quando a Carol falou durante uma festa que seria o manicômio de Juliette e iria fazer de tudo pra ela pedir pra sair, e quando Carol se comparou com Juliette, dizendo que por ter vindo do sul, ela tinha mais educação do que a paraibana. Esse foi o primeiro grande close errado de Carol e depois daí foi só ladeira abaixo. E aí, claro, essa perseguição começou a afetar a Juliette. Disseram tanto que ela não sabia se expressar e não sabia ouvir, que ela começou a acreditar nisso e foi ficando cada vez mais acuada. O Fiuk, por exemplo, chegou a questionar o trabalho da Juliette como advogada por ela ser irônica e disse que ela tinha fingido que esqueceu do tempo no confessionário. Quem também fez a caveira da Juliette na primeira semana foi a Lumena. Depois da treta do confessionário, ela começou a implicar com a Juliette
Juliette por literalmente tudo. Com todo esse bullying, o público começou a sentir muita empatia pela Juliette. E conforme os dias foram passando, Juliette foi meio que deixada de lado pelo gabinete do ódio por causa daquela grande treta com o Lucas. Até que rolou o primeiro jogo da discórdia e Juliette foi massacrada junto com o Lucas. 8 pessoas disseram que ela era uma canceladora, até mesmo a Vitube, uma das melhores amigas dela na casa. Até a galera do Murão, mesmo sem ter nenhuma treta com a Juliette, seguiram o mesmo discurso da Carol. A Juliette, por outro lado, seguiu o bonde e disse que o Lucas era o cancelador. E depois desse jogo da discórdia, rolou a aproximação entre Juliette e Sara. Eu amo. Depois de defender o Lucas lindamente no ao vivo, a Sara foi até a Juliette e disse que ela não era canceladora coisa nenhuma. Nesse momento, acolhida pela Sara, a Juliette se abriu, contou toda a sua história de vida, que é de partir o coração. Ela disse que seu pai foi abandonado pela ex-esposa com 4 filhos e quando a sua mãe os encontrou, todos machucados, ela decidiu ficar no relacionamento para cuidar deles. Alguns anos depois, Juliette nasceu e disse que já se sentia culpada. Pra piorar, anos depois, a sua irmã, com quem ela dividia essa culpa, faleceu por causa de um AVC. Conforme o tempo foi passando, ela teve vários problemas com um dos irmãos, que fazia com que ela se sentisse culpada por tudo. Então, por causa desses problemas todos familiares, quando ela chegou no BBB, a Juliette teve logo de cara essa vontade tão grande de ser aceita. E ao mesmo tempo, conforme a casa foi perseguindo a Juliette, parece que esse gatilho do passado meio que veio à tona, né? Talvez tenha sido por isso que ela se sentiu ainda mais acuada com a situação. Inclusive, ela disse na conversa com a Sara que via seu irmão no Lucas. Então ela não conseguia deixar de sentir empatia por ele, por mais que não concordasse com algumas atitudes. E mais pra frente, a Juliette até contou que ter se aproximado do Lucas foi algo meio ruim pra ela no jogo, porque deixou ela mais excluída, mais vulnerável, mas que ela não conseguia tratar ele como os outros estavam tratando. Pra gente ver que lá dentro não dá para as pessoas acharem que sabem como todo mundo deve agir, que cada um tem uma questão, cada um tem um trauma, pra cada um bate de um jeito diferente. E todo esse discurso também foi um tapa na cara de todo mundo que diz que Juliette só falava de si mesma e não escutava ninguém. Até porque essa foi a primeira vez que a gente ouviu a história dela. E a partir daí, ela e a nossa espiã maravilhosa Sara foram se aproximando cada vez mais e protagonizaram vários momentos maravilhosos juntas. As duas já se flecharam e deram match e comemoraram juntas a saída do Nego Di. Eu shippo! E sem contar que elas são as melhores jogadoras do momento e eu falo com tranquilidade. E eu disse que o problema da Carol com a Juliette era meio silencioso, né? A Carol não chegava a tretar com ela diretamente. Mas no dia do primeiro paredão, isso mudou. Tudo começou quando a Carol e a Juliette começaram a brincar de disputar o arcrebiano, só que do nada a Carol começou a ofender a Juliette, achando que ela tava com ciúmes do Bill. Aí a Carol disse que ela tinha oscilação de sanidade, que tava obsessiva com o Bill e que não ia mais falar com ela. Nesse momento, a casa, ou melhor, a Carol e seus seguidores, seus discípulos, estavam mais de boa com o Lucas e aí Juliette voltou a ser o alvo. Mas ela não abaixou a cabeça não, meus anjos. Depois da eliminação de Kerline, Juliette chamou todo mundo pro jardim e tentou novamente se comunicar com a galera. Ela se enrolou toda, mas foi a primeira vez que ela se abriu, né, que abriu o jogo sobre o bullying e a xenofobia que ela tava sofrendo. E esse discurso foi ótimo pra gente ver as máscaras caindo. Tipo quando a Juliette comentou sobre não poder usar roupas parecidas com as de Lumena e a Lumena foi apontando o dedão, dizendo que era mentira e a gente sabe que era verdade. Ou quando o Projota duvidou que alguém tivesse zoado do sotaque, o jeito de falar da Juliette. A Vitube, que presenciou várias tretas, mais uma vez culpou a Juliette e disse que ela era arrogante e queria se afastar. Até que chegamos na festa do líder do Nego Di, um momento bem importante pra virada da Juliette. Durante a festa, ela se sentiu bem excluída e até chorou no quarto, pedindo para que o público não deixasse ela na casa apenas por pena, mas sim por causa do jogo. Na madrugada, o pessoal ficou na sala cantando, né, depois da festa, no after, e a Juliette foi lá pedir pra eles falarem mais baixo, que ela tava tentando dormir. A Carol, então, fez aquela paródia da música Combate, mandando a Ju ir se f***. A Juliette ficou muito chateada e ameaçou até sair do programa, e ali ela foi acolhida pelo Gil e principalmente pelo Lucas, que sabia o que ela tava passando. No dia seguinte, a Carol chegou até a dizer que não tinha xingado a Juliette, que nunca falaria isso e tudo mais. Bom, aí que Lucas e Juliette começaram a desenvolver uma amizade. Ele inclusive fez o funk da Juliette, coxinha, croquete,
Fica a Juliette. Mas enfim, a música foi remixada pelo Dennis DJ, ganhou até coreografia e olha só, volta por cima depois do Calma Juliette, o cara só foi educado, quem diria. Por falar em música, a Juliette tá chamando muita atenção pela voz dela, tanto lá dentro quanto aqui fora, né? Vários vídeos dela cantando lá dentro viralizaram nas redes sociais. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever. Algumas músicas que ela cantou foram parar nas paradas de streaming. O Nego Di, que nem era próximo dela, elogiou a Juliette. Muito maravilhosa. Vai sair com o contrato aí de cantora, hein? Muito que bem. Depois de Carol ter xingado a Juliette, Gil do Vigor acordou. Numa conversa com o Bill, ele leu o jogo direitinho e disse que as atitudes da Carol eram muito pesadas e poderiam colocar ela como vilã. E aí ele também conversou com a Juliette e pela primeira vez ela conseguiu falar com todas as letras dos preconceitos e do bullying que ela vinha sofrendo. E aí estava formado o nosso G4. Desde então, os dois se aproximaram bastante lá dentro, todo o grupo, né, do G4. E aí teve um momento muito lindo, que foi enquanto o Gil tava no paredão, o Lucas já tinha saído e ele desabafou por ter medo de não ser aceito pela sua família por sua sexualidade. E a Juliette mandou um papo muito legal falando de um dos seus irmãos, que é gay, e depois de muito tempo, finalmente foi aceito pelo seu pai. A Juliette e a Sara também começaram a mandar real pro Gil depois daquela festa de Amsterdã. O Gil ficou super bêbado e, como tava bem inseguro com o paredão, saiu conversando com várias pessoas sobre o jogo e começou a se aproximar de Lumena e Carol. E aí isso pegou muito mal, não só lá pra Sara e pra Juliette, como pra gente aqui, né? Aquele nervoso. A Sara e a Juliette então tiveram várias conversas bem sérias com ele, dizendo que ele poderia ser amigo de quem ele quisesse, mas não deveria conversar sobre jogo com quem não é o seu aliado. Muito sensatas. Não, sério, e é impressionante. Até quando acontece uma coisa boa com a Juliette, é parte de algum esquema. Ela ficou toda feliz por ter sido imunizada pelo Arcrebiano com o Big Fone, mas na verdade aquilo fazia parte de um plano do Projota e do Nego Di. Os dois achavam tanto que Juliette era fraca no jogo que tinham medo dela ir com o Lucas pro paredão e ela sair no lugar dele. E aí bolaram um plano de imunizar a Juliette. Mais tarde a VTube e o Bill, em momentos diferentes, contaram pra Juliette sobre o plano, mas com aquele sermão de essa é uma nova chance pra você e tudo mais. Só que o tombo veio, meus anjos. O Lucas decidiu sair do programa, né, por causa de toda aquela tortura psicológica que ele tava sofrendo. A Thaís fez aquela troca do terceiro Big Fone, colocando a Juliette no paredão. E Juliette voltou lindamente. Vocês não sabem o prazer que está de volta. E o melhor foi que depois da última treta da casa com o Lucas, ela começou a se ligar demais no jogo e a mandar real mesmo. Um dos primeiros comentários maravilhosos dela foi depois da saída do Lucas, quando ela disse pro Projota e pro Nego Di, naquele discurso do dia do paredão, que tava cansada de se culpar e falou sobre os comentários que fazem sobre ela. E depois do sermão que o Thiago Leifert deu na casa por causa da desistência do Lucas, Lumena também foi conversar com a Juliette, se fazendo de miga. Bateu a consciência. Ju ouviu tudo, plena, mas falou na cara dela que colocaria ela no paredão sim, se fosse necessário. E a ficha dela também caiu muito depois da treta da Carol com a Carla Dias, e aí a Juliette aproveitou o momento de fragilidade de Carol pra mandar várias verdades, tudo num tom de brincadeira e deboche, claro. Ah lá, o Fiuk não disse que ela era irônica? Então tome ironia, meu anjo. Mas uma das conversas mais icônicas rolou depois do jogo da discórdia da semana passada, quando a Carol foi toda amiguinha perguntar se a Juliette não achava estranho todo mundo ter se juntado pra julgar a Carol depois de apenas um dia de surto. E a Juliette então respondeu: não, porque você fez isso comigo? Ela disse que o jeito que a Carol chamou ela de doida foi em relação à saúde mental, o que é algo muito sério. E ela também mandou a real pro Projota sobre o Nego Di, dizendo de novo que ele zoava o seu sotaque. E o Projota disse de novo que nunca tinha visto, o que é mentira de novo. A Ju então falou que como ela era piada, ela tinha visto e ele não tinha direito nenhum de zoar ela, sendo que eles nem eram amigos dentro da casa. Outra pessoa pra quem Juliette mandou a real foi Fiuk. Ela disse que ele tem problemas de convivência e que magoou ela muito depois daquelas brigas da primeira semana, mas que outras pessoas magoaram ela mais, então só por isso ela não votou nele no paredão. Eu tô amando essa sinceridade. E onde tá a Juliette agora? Isso mesmo, dando a volta por cima nesse jogo. Só nas últimas semanas a Juliette acertou o jogo várias vezes e tá se tornando uma das maiores jogadoras, junto, é claro, com a Sarinha. Só esse grupo tá percebendo que a Carol é meio que o ponto em comum de todos os excluídos da casa. A Juliette também disse
diz que é contra essa postura agressiva da Lumena quando fala sobre militância e que ela pode inclusive ter traído o movimento com algumas das suas falas no BBB. E realmente, muitas pessoas da militância se posicionaram contra a Lumena aqui fora, dizendo que a forma como ela usa a militância para justificar o seu ranço por qualquer pessoa dentro da casa é prejudicial para a luta coletiva. E numa conversa com a Camila, a Juliette também falou sobre a saída do Lucas. Ela disse que ele obviamente tinha errado, mas que a reação das pessoas foi muito desproporcional. Nesse mesmo dia, a Carol disse que todo mundo decidiu proteger a Juliette quando ela tava lelé, segundo as palavras dela. E a Ju respondeu muito maravilhosa que todo mundo mais ou menos, né? Porque esculhambaram ela e não foi pouco. E começou a listar os vários adjetivos que a própria Carol usou pra se referir a ela, como desequilibrada, possessiva, doida, ciumenta. E olha só, depois de Nego Di sair, o gabinete do ódio levar aquele tombão, a Carol já começou a jogar a culpa de tudo o que tinha acontecido em cima dele. Mas claro que Juliette e Sara não caíram nessa, né? A Juliette disse na cara da Carol que mesmo que indiretamente foi ela quem fez a casa toda dar as costas pra ele. E aí em outro momento a Carol falou tipo assim, relaxa que não tem mais o Nego Di aqui. E a Juliette respondeu que ele não era o problema todo não, que ele era apenas um pedaço. Olha os refrescos chegando pra gente, que delícia ver a Juliette falando tudo isso. E na última festa, a festa da líder Carol, a Carol começou a se aproximar do Rodolfo, deu flechada nele, ficou de papinho com ele e tal, todo esse movimento. E a Juliette já sacou tudo, já mandou a real, dizendo que ela ia grudar no Rodolfo. E aí ia ver a Juliette falando com ele, já ia logo acusar a Juliette de estar sendo ciumenta em relação ao Rodolfo, como ela fez com o Bill. Ela aqui, ó, bem ligeira nesse rolê. Inclusive, desde a saída do Nego Di, o Gabinete do Ódio tem se aproximado bastante do G3. O Gil pode até tá caindo, mas a Juliette e a Sara não vão ser enganadas tão fácil assim não, meus anjos. E se tudo der certo, vão segurar também o Gil. Numa conversa com a Sara durante a festa do líder, ela disse que a sua estratégia era se fazer de amiga, pra ficar mais perto dos seus inimigos do jogo, que acham que ela é manipulável. Maravilhosa! E é isso mesmo, que a gente tá vendo a Carol toda amiguinha da Juliette, né? Muito que bem, muito que boa. Tá toda amiguinha, falando que a Juliette vai ser finalista, falando que a Juliette é incrível, que ela nunca tinha percebido que a Juliette era tão legal e tudo mais. E a Juliette tá ali, ó, indo na dela, rindo, conversando, dando umas zoadas, mandando umas real ali de um jeito debochado. Mas tá aqui, ó, bem de olho nesse rolê. E olha como esse jogo virou. Nessa semana, Gil e Poca se desentenderam feio, rolou gritaria e basculho pra tudo quanto é lado, e agora o Gil virou o alvo. Claro que exceto por Juliette e Sara, que estão do lado dele. A Ju disse que ele precisava se controlar suas emoções pra não explodir em momentos como aquele, e deveria se ouvir mais. Algo muito parecido, inclusive, com o que a Lumena disse pra ela naquela treta do confessionário. E finalmente o brasileiro pode dizer que foi feliz de novo. Quem ganhou a última prova do líder foi a nossa espiã Sara. E rolou um momento de glória. Olha, dias de luta, dias de glória pro nosso G3, que teve um momento lindo juntos assim que eles entraram no quarto do líder. Detalhe que os outros 3 finalistas da prova, Gil, Caio e Fiuk, vão ter que, em consenso, indicar alguém pro paredão. E olha só, a Juliette não participou da prova do líder porque foi vetada pela Carol, que por pouco não vetou a Sara. Deve ter se arrependido, né? Então veio aí a prova do anjo. Caio e Projota disputaram a final da prova e Caio foi o vencedor, o que deixou o Projota muito abalado porque queria ver a família. E quem foi consolar ele? Isso mesmo, Juliette. Ela disse que tudo tem o seu tempo, que ele é muito forte para ele se manter em sua missão. Fofa demais, mal ela sabe o que o Projota fala dela. Mais tarde, no quarto do líder, Gil, Sara e Juliette conversavam sobre o jogo e Juliette mandou a real sobre Carol, dizendo que ela tá babando neles dois, Gil e Sara, porque ela primeiro vai votar na Juliette e depois em Gil e Sara. Juliette ainda disse que quer ir pro paredão com Carol ou Lumena porque acha que as duas estão sendo vistas com maus olhos pelo público. Sensata! Já tô com a pipoca pra ver. Qualquer um que for com eles no paredão sai, né? Porque Juliette, Sara e Gil são nossos finalistas sim. Por enquanto, né, meus anjos? Esse vídeo tem uma validade aí de o quê? 2 minutos? 3 minutos? Meia horinha? Mas é muito interessante ver a evolução e a trajetória da Juliette, pra onde o jogo tá levando ela. Ela tá com cara de finalista realmente. Claro que tá muito cedo ainda pra falar, porque ainda tem muito jogo pela frente. Mas ela tá com cara de finalista, de vencedora, se tudo continuar assim. É a partir do momento que ela se sentiu forte, que ela se sentiu confiante, ela começou a seguir
ela mesma, o que ela acha, a seguir a sua intuição, seguir o que ela acredita. Ela virou o jogo dessa maneira. Espero que ela siga sendo sensata, sem cair no papo dos outros, seguindo o que ela acredita, o coração dela, junto com a Sarah, que é muito maravilhosa, junto com o Gil também. E vocês querem, inclusive, que eu faça um vídeo assim individual da trajetória da Sarah e do Gil também? Comentem aí. Deixe seu comentário falando o que você tá achando do jogo nesse momento, pra quem você tá torcendo. Compartilhe esse vídeo pra geral que curte Big Brother. Aqui sempre tem vídeo de Big Brother, aqui no canal é assim, vai de Big Brother, Kardashian, mas eu também falo de séries, dos bafos da música, faço entrevistas, tem de tudo. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra muito entretenimento e cultura pop. E até o próximo vídeo. É nóis!